quantos assuntos vocês andam pesquisando, hein, pessoal? Tô gostando de ver. Joel, desde que a gente começou essa comunidade virtual, a gente descobriu que a química tá em toda parte. Alguém sabe do Eduardo? Gente, quase que eu não consigo chegar aqui hoje. A gente já tava sentindo a sua falta, né, Luísa? Tá tudo parado aqui na porta da escola, porque estão tapando o buraco. Estão asfaltando também. Poxa, até que enfim. Esse buraco já me estragou 2 pneus. E o que você fez com eles? Com os pneus estragados? Ué, por que o interesse? Tá pesquisando a indústria de pneu? Não propriamente de pneu. Eu tô interessada no petróleo. Ué, qual a relação do pneu com o petróleo? Tudo a ver, Eduardo. O petróleo tá em muito mais coisas do que a gente pensa. Tem vários produtos que são feitos a partir de derivados de petróleo. Tem plásticos, tem cosméticos, tem componentes no batom que você usa que tem derivados de petróleo. Já que estamos no posto, a gasolina. Depois a gente usa muito em casa querosene, água raiz. Existem muito mais coisas que a gente imagina que é feita de petróleo. O petróleo é matéria-prima para a produção de borracha sintética, como a dos pneus e de diversos outros utensílios que usamos em nosso dia a dia, embalagens plásticas e solas de sapato, por exemplo. A parafina, que é usada pelos surfistas para fixar melhor os pés sobre a prancha, ou nas velas que usamos em aniversários, ou para iluminar as nossas casas quando falta luz. Também são produtos derivados do petróleo. Para mim, o petróleo era apenas um combustível para usar nos carros. Não, Eduardo. Não reduz o petróleo só a essa utilidade. O petróleo é hoje nossa principal fonte primária de substâncias orgânicas. Entre muitas coisas produzidas através do petróleo estão sim alguns combustíveis. Mas a importância do combustível não é só essa. Combustível é qualquer substância que reage com o oxigênio, de forma a produzir energia. Se num carro o combustível pode ser a gasolina ou o álcool, por exemplo, numa fogueira pode ser a lenha. Lenha também? É sim. Qualquer produto utilizado com a finalidade de produzir energia, seja a partir de sua queima ou da sua transformação em outros produtos combustíveis, pode ser chamado sim de combustível. Então o jeito é a gente pesquisar mais sobre o assunto. Gisele, eu sei que o petróleo é uma matéria-prima muito usada para diversos fins. Mas assim, como ele é? Qual a sua composição? Qual a sua origem? O petróleo, na verdade, Eduardo, é uma mistura. A gente chama uma mistura de hidrocarbonetos. E os geólogos denominam a sua origem com um nome muito especial. Se fala da gênese do petróleo. Como que ele foi criado lá embaixo? Através da decomposição de vários organismos oriundos de plantas, de animais, que foram se depositando ao longo das eras geológicas mesmo, ficando lá e se transformando no que hoje a gente conhece como petróleo. Onde a gente pode encontrar o petróleo? E uma curiosidade que eu tenho, onde estão as maiores reservas de petróleo do mundo? A gente encontra o petróleo, como eu te disse, né, lá embaixo, no subsolo, nas camadas mais profundas. Agora, no Brasil, acabamos de descobrir numa camada que é denominada pré-sal. Ela fica bastante profunda. E o Brasil é um dos ganhadores, né, de vários prêmios de exploração nessas camadas mais profundas. E, atualmente, nós conhecemos as grandes reservas, principalmente no Oriente Médio. Kuwait, Arábia Saudita, na Rússia também temos grandes reservas, mas o petróleo no Brasil também já está entrando nessa área. Assim, como o petróleo se transforma em combustível e tem química nessa transformação? Com certeza. O petróleo pode ser transformado em vários combustíveis. Não só a gasolina, né, que é o mais comum que a gente conhece, mas a gente transforma através de processos de refino, né, em petróleo em querosene de aviação, diesel e a própria gasolina. Eu já ouvi dizer que o petróleo ia acabar. Mas toda hora eu vejo na televisão que o Brasil descobriu uma nova reserva de petróleo. Tem como o petróleo acabar mesmo? Claro que tem, né? O petróleo, como a gente conversou, ele é considerado um combustível não renovável. Vai acabar nessa escala de tempo que a gente está falando. Porque é claro que ele vai estar continuamente sendo produzido lá embaixo. A gente falou em milhões de anos. Então, para a gente, na nossa escala de tempo, ele vai acabar. Mas qual a diferença? Você falou do não renovável, mas tem os renováveis também. Qual a diferença entre eles? Os não renováveis são aqueles que tendem, dentro da nossa escala de tempo, a não se renovar, né? E os renováveis são aqueles que a gente pode produzir e reprocessá-los
com agricultura, como, por exemplo, os biocombustíveis, né? Então, são combustíveis que a gente vai ter outras origens de processo que não o petróleo. Existem diferenças entre os combustíveis, né? Mas qual é o melhor combustível? Não existe o melhor combustível para qualquer coisa. Existe o melhor combustível para uma determinada máquina. A gente está falando de transformações térmicas, de um processo de combustão, para a gente transformar uma coisa em energia. Então, para cada máquina funcionar, a gente vai ter o melhor combustível. Vai ficar muito tempo aí, Luísa? Tô terminando de escrever na comunidade sobre os combustíveis que você trouxe hoje. E principalmente sobre a fonte de combustível mais utilizada nos dias de hoje, o petróleo. Para de reclamar, Luísa. Ó, eu fiz uma pesquisa caprichada. E além do mais, a sua letra digitando, ela é muito mais bonita que a minha. Engraçadinha. Cadê o Joel, gente? Eu fiquei devendo pra ele uma parte da pesquisa, pra ele levar pro laboratório. Opa, tô aqui. E aí, pessoal? Ó, Joel. Ah, legal, Bruno. Ah, sabe o que eu tava fazendo agora? Tava falando com o pessoal que tá asfaltando a rua ali de fora. Eu queria saber se eles estão utilizando a mistura de borracha moída de pneus ao cap. Você sabia que agora ali no Brasil está provado que borracha moída misturada ao cimento asfáltico de petróleo é bem mais resistente às variações da temperatura e ao tráfego. É uma boa solução para dar fim em tanto pneu velho que as pessoas jogam fora. Exatamente. Até porque o pneu dura mais de 600 anos no meio ambiente. Nossa, é uma irresponsabilidade jogar pneu velho por aí, achando que ele vai sumir. Com certeza, Luísa. Mas você sabe que existem pontos de coleta criados pelos próprios fabricantes de pneus, né? É porque, segundo a lei brasileira, eles são responsáveis pelo recolhimento desses pneus que os carros não utilizam mais. Mas para isso as pessoas precisam ajudar, levando esses pneus até os pontos de coleta, né? Vai onde, Eduardo? Na cantina. Depois desse assunto sobre pneu, eu lembrei que eu preciso dar uma calibradinha no pneu da minha barriga. E com a quantidade de combustível que esse aí consome, dá pra ir à lua e voltar. Hoje, aprendemos sobre o petróleo, sua origem e sua importância como matéria-prima para a produção de materiais sintéticos como a borracha e para combustíveis como a gasolina. Vimos que o petróleo é uma matéria-prima não renovável, com origem nos fósseis depositados em camadas profundas da Terra. Fique ligado, porque aí tem química.